Olá, boa noite. Este é o meu novo programa aqui na Rede TV Agora com Lacombe. A partir de hoje, sempre às quintas-feiras, às 11h30 da noite, nós teremos este encontro. E este aqui é um programa diferente. O Agora com Lacombe é um programa 4 em 1. A cada semana do mês, um formato diferente. Olha só. Na primeira semana de cada mês, teremos o Agora com Lacombe Perfil. Você vai conhecer a história de personagens relevantes na política, nas artes, nos esportes, no meio empresarial. Na segunda semana, o formato é o Fogo Cruzado, um debate quente sobre assuntos variados entre dois especialistas. Na terceira semana, é a vez do Arena, um entrevistado, 4 entrevistadores. E na última quinta-feira, o Agora com Lacombe Balanço vai analisar os principais fatos, os principais acontecimentos do mês que termina. Agora com Lacombe, um programa, 4 formatos. É isso, Agora com Lacombe, um programa, 4 formatos e o formato de estreia é o Fogo Cruzado. E no debate de hoje vamos falar de Covid. Lockdown, medidas restritivas, tratamento precoce, vacinação. Estão aqui comigo, então, para esse programa de estreia, o doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. E também o doutor Alessandro Loyola, médico que já escreveu um livro, inclusive é o primeiro volume, porque acho que a história vai ser longa, né? Um livro sobre a epidemia, que o senhor trata como fraudemia, Covid-19, a fraudemia, é isso? Isso, exatamente. Boa noite, pessoal. Preparado? Sempre nasci Doutor pronto. César também, vamos fazer aqui um debate saudável, vou tentar distribuir o tempo de forma igual entre os dois. Doutor César, começo com o senhor então. Qual é a posição da Associação Médica Brasileira em relação às medidas restritivas, como lockdown, o tranca tudo, fecha tudo? Bom, primeiro, Lacombe, eu gostaria de me apresentar para os seus telespectadores, né? Para dizer porque... O senhor assumiu há pouco tempo a associação também. Porque eu estou aqui. Então, eu sou o presidente da Associação Médica Brasileira. E as posições que aqui nós vamos debater em respeito ao meu colega, doutor Loyola, são posições fundadas, né, na Associação Médica Brasileira. Nós temos um comitê de monitoramento para a Covid, lá reunimos algumas sociedades de especialidade, entre as quais, apenas para citar algumas delas, nós temos 12 assentos lá de sociedade de especialidades, mas as que estão mais em frente ou que estão voltadas para o enfrentamento da Covid. Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pneumologia, de Imunologia, de Geriatria, de Terapia Intensiva. Então, são com base nessas sociedades e no monitoramento que fazemos a cada semana que nós emitimos posições a respeito. Então, em respeito à Associação Médica Brasileira, em respeito às minhas próprias convicções, que estão plenamente alinhadas com as da Associação Médica Brasileira, eu venho aqui para discutir as questões que eu acho relevantes para que a população conheça a posição da Associação Médica Brasileira e da sua sociedade de especialidade. Uma coisa que eu acho que também precisa ser compartilhada com os telespectadores é de que maneira se constrói o conhecimento científico, né? O conhecimento científico, ele é construído através de muitas fontes de bancos de dados que levam a esse conhecimento. E eles têm uma hierarquia no seu valor como conhecimento científico. Então, nós temos publicações de trabalhos, nós temos revisões onde esses trabalhos são analisados e são ponderados com relação à importância desse trabalho. Nós temos as meta-análises e temos, por fim, a posição da sociedade de especialidade e das instituições governamentais, né? Então, nós nos baseamos as nossas posições na posição da Organização Mundial de Saúde, na posição do NIH, que é o órgão de vigilância americano, da EMA, que é a Sociedade Europeia Regulatória, na nossa Anvisa e assim por diante. Tendo em conta esse arcabouço de evidências e de construção do pensamento científico, a nossa posição é a seguinte: não é que essas medidas de restrição de mobilidade ou medidas em seu grau máximo, né? Que aqui todos nós aprendemos a chamar de lockdown, né? Não é uma denominação nacional, né? É um confinamento, talvez um seja confinamento, em português, né? Eu que acho que
quando a situação se agrava de tal maneira que você tem um esgotamento dos recursos de saúde, como é o caso que nós vivemos agora, né? Enquanto nós estamos falando aqui, tem alguém que está à procura de um leito de UTI. E esse leito de UTI não está disponível. Nós temos hoje uma lista de espera para ocupar um leito que vaga na UTI. Essa situação é absolutamente dramática. E a única possibilidade que se tem numa situação dramática como essa é você diminuir a transmissibilidade do vírus. E para você diminuir a transmissibilidade do vírus, você tem que fazer com que as pessoas tenham menos possibilidade de adquirir o vírus. Isso pode ser com distanciamento social, pode ser com máscara, pode ser com higiene das mãos, que são as medidas classicamente divulgadas pela imprensa todos os dias. Não há cidadão brasileiro que não tenha essa informação, até medidas de restrições mais severas, como essa que você me pergunta, o lockdown. Nenhum de nós acorda de manhã e fala, olha, que beleza o lockdown, né? É algo que nos constrange, a gente sabe dos prejuízos sociais, psicológicos, não bastasse os prejuízos econômicos. Mas em determinadas situações, eu acredito que ela possa ser útil quando todos os mecanismos de controle se mostraram sem êxito. Então, nessas circunstâncias, entendo que faz sentido, sim, o lockdown. Doutor Loyola, o que o senhor diz sobre o lockdown? Afinal de contas, a gente tinha lá os 15 dias para achatar a curva, que viraram um ano já. Então, o senhor, eu sei que tem uma posição clara, é um debate, o senhor tem uma posição contrária à da AMB. Para mim, isso tudo é uma burrice sem tamanho. Porque, vamos lá, quais são as evidências que nós... Não chamar de burrice, né? Pensamentos diferentes. Eu acho que nós podemos ter discordância aqui dentro de uma certa elegância, né? Porque você não pode falar que a OMS é burra, que a AMB é burra. O César não chama as coisas pelo nome que elas são. Não, chama um mas cachorro de vaca. Eu não concordo. Se for assim, vamos ter um péssimo debate aqui, né? Começamos de maneira muito deselegante. Eu jamais vou achar que as suas posições são posições imbecis. Eu nunca vou dizer isso. Fique à vontade. Mas eu não farei isso. Então vamos olhar, então, as estatísticas. O senhor enxerga que, pontualmente, essas medidas restritivas, elas têm a sua importância. O senhor olha os dados estatísticos, as bases científicas, o senhor encontra alguma para o lockdown? Vamos um pouco antes de Francis Bacon e do método científico, certo? Um pouquinho antes aí desse sistema cartesiano. Vamos utilizar uma ferramenta que Deus deu para a gente, chamada bom senso, que é bem mais simples do que falar de significância estatística, meta-análise, revisão sistemática. Vamos para o bom senso. O lockdown, então, ele é imprescindível, César, para que a transmissibilidade diminua e o número e a letalidade do vírus também se reduza. Seria essa a premissa? Não foi isso que eu quis dizer, não. Que a transmissibilidade do vírus, claro, ela se reduza, você tem menos pessoas expostas, mas não que a potência do vírus ela possa ser atenuada. Vou reformular a pergunta. O lockdown, então, é imprescindível para que a transmissibilidade diminua e o número total final de mortos diminua também. Temporariamente. Temporariamente, sim. Essas medidas se fazem todo sentido quando você tem um esgotamento, não é, dos recursos hospitalares. Sim. Nessas circunstâncias, que é que nós estamos vivendo, você precisa ter menos acometidos para você diminuir o evento final, que é a internação na UTI. Então, a gente consegue diminuir a quantidade de acometidos fazendo lockdown? Eu acredito que sim. Ótimo. Pontualmente. Ótimo, tudo bem. Como é que o senhor me explica, então, Togo, Malawi e Nigéria? Eu não sei. A gente pode ficar trazendo exemplos aqui. Eu poderia trazer exemplos bem-sucedidos também, né? Existem outros exemplos bem-sucedidos. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, Araraquara. Araraquara foi um exemplo bem-sucedido em que o lockdown reduziu substancialmente. Ótimo. Né? Então, eu acho que a questão, até usando a ferramenta que o doutor Loyola nos sugere, qualquer dos telespectadores que estão nos vendo, usando de um bom senso, que a minha avó dizia, bom senso e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então, se você tem menos pessoas que podem se contaminar com o vírus, você vai ter menos desfecho final. Porque a Nigéria tem 200 milhões de habitantes de quem se contaminou, e tem menos de 10 mortos por milhão de habitantes. Mas deixa eu só concluir. E não fez lockdown. O senhor me fez uma pergunta e eu estou querendo oferecer uma resposta, claro, para depois ser contestado, obviamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem menos pessoas expostas ao vírus, claro, menos pessoas vão ser acometidas, menos pletora você vai ter lá na parte final. Porque quem se contamina com o vírus, portanto, o indivíduo que adquiriu o vírus, 30% é assintomático. 30% é assintomático. 55% tem sintomas leves, moderados, né? Você vai ter 15% dos que sobram desse contingente, dos quais 10%
vão ter sintomas que podem exigir uma internação hospitalar. E 5% vão para a UTI. Eu quero diminuir esse contingente, porque quanto mais casos, fracionalmente os 5% vai ter mais números absolutos. Mas se a gente olha para o total de mortos e a gente olha a lista de países com mais mortos por milhão, né, a gente vai encontrar uma miscelânea. Inclusive, vai encontrar mais países com mais mortes por milhão, né, daqueles que fizeram lockdown pesado. A pergunta, enganado. A pergunta essencial, que eu acho que é a premissa, a pergunta de $1 milhão é: se o lockdown ele é crucial para diminuir a circulação do vírus, o colapso do sistema de saúde e o número de mortes, então países que fizeram lockdown, quanto mais agressivo o lockdown, menor a transmissão do vírus, menor o número de mortes, menor o risco de colapso. O porém é que a gente tem países que não fizeram lockdown. Não fizeram. A Nigéria fez um lockdown de 2 meses e meio em 2020 e foi só isso. Mas você tem Togo, Malau, Nigéria, Coreia do Sul, Japão, Bielorrússia, países que não fizeram nenhum lockdown. Do lado da Taiwan, China. E não são países campeões de mortes por milhão de habitantes. Não são. O Brasil hoje está com em torno aí de 1.600 mortes por milhão de habitantes, há mais de um ano em lockdown. Bom, Togo e Malawi, que são nações bem pobres da África, a África tem 54 países, Togo e Malawi, que são países bem pobres, eles têm menos de 100 mortos por milhão de habitantes. É uma taxa 10 vezes menor que a nossa. A Nigéria, por exemplo, 200 milhões de habitantes, segunda maior economia da África. A Nigéria, 200 milhões de habitantes, um territóriozinho desse tamanho. A Nigéria tem 8, 10 mortos por milhão de habitantes. A Nigéria não fez nada. Então, assim, exatamente como que dentro de um raciocínio lógico e sensato, quanto mais lockdown, menos mortes, mas eu tenho países sem lockdown nenhum com 10 vezes menos mortes do que a gente. Eu lamento muito, mas todo embasamento científico e toda ginástica argumentativa para poder fazer justificar isso não encontra fundamentação na realidade. Não, fora a questão... Então, mas doutor, eu posso contra-argumentar? Sim, por favor, depois eu queria falar um pouquinho da contaminação em confinamento. Eu acho que tem outras variáveis que precisam ser colocadas nessa equação. Há várias variáveis. Inúmeras variáveis, algumas até desconhecidas. Você imagina, se na Nigéria você não fez lockdown, tomando como verdadeiras as observações do Dr. Loyola, e você teve 8% da população acometida, esse é o número que o senhor acabou de me passar, eu pergunto se eventualmente tivesse feito lockdown, talvez você tivesse... Não foi até necessário, porque o número de acometidos é pequeno, não houve esse esgotamento do sistema público, provavelmente lá. E tem outras questões de etnia, de competência imunológica dos indivíduos, então tem variáveis outras que têm que ser trazidas a essa equação para que ela seja feita uma análise multifatorial. E nós temos que usar metodologia científica para isso. Mas você não acha que apostam muito em medidas restritivas como única solução, eventualmente? Não. Não é a única solução. Ela é uma das soluções. Tem várias outras soluções. Tem a vacina. Tem, em condições normais, o distanciamento social. Nós, por exemplo, aqui nesse programa, você está fazendo o distanciamento social. Você está me pondo a 2 metros de distância de você, a 2 metros. Nós estamos num triângulo aqui, portanto, as medidas são absolutamente iguais. Senão, nós poderíamos estar sentados mais próximos, não teríamos essa preocupação. Eu estou vendo aqui todo mundo de máscara. Então, significa que nós estamos preocupados com a transmissibilidade do vírus. Essa TV é uma TV responsável. A rede TV não é... Se ela não fosse uma rede responsável, aqui ninguém estaria usando máscara. Não teríamos absolutamente, nem estaríamos pregando para a população, não usem máscara. Vocês podem se aproximar, vocês podem se abraçar. Não posso dar essa mensagem. Agora, doutor César, é uma questão de responsabilidade isso. Em relação às pesquisas, como a gente viu lá do estado de Nova York, do Andrew Cuomo, o governador muito impressionado quando descobriu que 2/3 dos infectados no estado de Nova York cumpriam quarentena. Como é que se explica isso? O doutor César falou, doutor Loyola, depois do doutor César. Vamos lá. Eu vou dar essa pergunta para você. Distanciamento social diminui a incidência do vírus? A incidência de casos sintomáticos e, consequentemente, o potencial de letalidade do vírus? O distanciamento, ele diminui a transmissibilidade. O senhor certamente é um indivíduo bem formado, tem absoluta convicção disso. O senhor sabe que essa é uma doença respiratória. Enquanto eu estou falando aqui com o senhor, se eu der um espirro, esses 2 metros aqui talvez não sejam César, suficientes. o Brasil tem mais de... Deixa eu só concluir. Sim. Então, eu acho que o distanciamento social é uma ferramenta valiosa. É isso que nós temos que dizer para a população. Nós temos que ser responsáveis. Nós temos que ser responsáveis. O mundo todo faz isso, distanciamento social, máscara,
não é? Pregar o contrário. O mundo todo Os soldados todos da Alemanha, eles matavam judeus e nem por isso tornava o exército alemão correto. O fato é o seguinte, se distanciamento social é imprescindível para diminuir a transmissibilidade, o nosso sistema prisional tem mais ou menos umas 700 mil pessoas encarceradas. O senhor sabe quanto que é a incidência da letalidade do vírus por milhão de habitantes dentro do sistema carcerário brasileiro? Quanto que é? 150 a 160 por milhão. Eu duvido muito que as pessoas na cadeia estejam mantendo distanciamento de 2 metros entre si, acesso a vitamina D, ivermectina, dosagem de zinco, banho de sol, álcool gel. A cadeia tem uma cela lá com 15 pessoas, tem 45 presos. Exatamente por que pessoas que não estão mantendo... Então, o que o senhor prega... Só terminar, César, com licença. Sim, pois não. Por que 700 mil presos aglomerados, aglutinados dentro das prisões estão tendo taxas de letalidade 10 vezes menores que a população fora dela, considerando que as cadeias não são exatamente instituições, estanques, né? Porque lá entra celular, canivete, maconha, cocaína, visita íntima, carcereiros, agentes penitenciários entram e saem da cadeia, os cozinheiros entram e saem da cadeia, os próprios presos entram e saem da cadeia. Na verdade, parece que eles têm saído mais do que entrado na cadeia, né? O fato é, a cadeia não é uma instituição estanque, ela é aberta, ela é permeável. Então, o vírus entra lá, tanto entra que a gente está tendo casos de Covid dentro do sistema prisional e pessoas estão morrendo. Mas, interessantemente, apesar deles não manterem o distanciamento de 2 metros, afinal de contas, são 45 presos numa cadeia que só caberiam, numa cela que só caberiam 15, eles têm em torno de 150 a 160 mortes por milhão de habitantes. Para fazer essa conta, é uma regra de 3 simples, acho que qualquer pessoa que fez a 5ª série consegue. Enquanto que o povo aqui fora está tendo 1.600 mortes por milhão de habitantes. Bom, os presos sem distanciamento estão morrendo 10 vezes menos que a gente. Eu lamento, mas o princípio científico de que manter o distanciamento é essencial para diminuir a transmissibilidade e a morte, parece que a realidade está traindo essa teoria. E aí como é que a gente faz? Entra na narrativa e os fatos, a gente joga os fatos fora e fica com a narrativa? Doutor César, por favor. O contraponto dessa questão, se nós tomarmos como válida a tese do Dr. Loyola, né, o que nós temos que dizer para a população é o seguinte, olha, não precisa mais fazer distanciamento social, não precisa mais usar máscara, né, vocês podem se juntar como os presos, né, porque os presos, segundo ele está dizendo, os números que ele está passando, tem menor incidência do que a população geral. Ou seja, o contraponto disso, se abraçar é bom. Se abraçar é bom para a Covid. Estar próximo é bom para a Covid. Isso agride completamente o bom senso, né, que pelo menos o meu bom senso, né, e me permite dizer para a população, não pratique isso. Não pratique isso. Nós não precisamos de profetas do Apocalipse. Né? O que nós precisamos é de algo que esteja sedimentado no que diz a Organização Mundial de Saúde, do que diz as principais instituições. Eu estou lhes dando os dados do DPEM. Se isso fosse real, não é? Eu acho que instituições sérias viriam a público para dizer, olha, tudo isso que estão fazendo é bobagem. O senhor não acha que há um interesse em exercer um controle social de alguns governantes e que a gente politizou de uma maneira absurda tudo isso? Eu acho que o nosso país vive uma polarização, né? Polarização política, tem o partido da cloroquina, o partido da anticloroquina, né? O partido agora do distanciamento social, do contra o distanciamento social, né? E a população que está nos ouvindo, né? À mercê da nossa capacidade de argumentação, alguns têm mais sedução nos seus argumentos do que outros, ela pode ficar seduzida por alguns argumentos ou por alguns fatos que a elas são comunicados e ela pode entender, né, de que é melhor fazer de uma maneira ou de outra. O que eu acho, nós, e aqui falo em nome da Associação Médica Brasileira, né, eu sou um professor universitário, sou um pesquisador e eu acho que eu tenho que respeitar a ciência. Eu me permito uma discordância de achar que a gente pode só trazer o bom senso e desprezar a ciência. Eu não entendo dessa maneira. Eu estaria traindo todo o número de doutores que eu formei ao longo da minha vida, né? Que sempre se pautaram pela ciência. Aliás, a ciência é que produz todo esse avanço de testes, esse avanço de vacinas. Isso vem da ciência. Mas a ciência pressupõe o que estamos fazendo aqui, né? Debatendo teses, evidências, tese, antítese, argumento, contra-argumento. Então, eu acho que é saudável a gente ter esse tipo de debate e as pessoas deveriam se sentir convencidas de alguma forma, né? E não sei se o doutor Loyola, claro, vai concordar, mas eu não gosto muito de usar o termo ciência no singular. Eu acho que nós temos tantas ciências envolvidas e, eventualmente, talvez nós estejamos tomando uma ciência apenas como caminho. Será que não? Podem haver várias ciências, Lacombe, mas a verdade é uma só. Certo? Lá no distante século XIX, Ignácio Malvais foi preso, espancado e morreu 14 dias depois de ser colocado na cadeia porque ele queria que os cirurgiões lavassem a mão antes de operar. Ele foi considerado louco.
e trancado. E Galileu tomou 36 anos de prisão domiciliar porque ele disse que existiam planetas e luas. Giordano Bruno foi jogado na fogueira por tentar fazer a disseminação de conhecimento científico. E Leeuwenhoek, que é o cara que inventou o microscópio, ele não era cientista. Então, eu não tenho notícia de que Baruch Spinoza tenha frequentado alguma faculdade de filosofia. Ele foi um dos maiores filósofos que nós tivemos na nossa história. Epícteto, que é um dos grandes estoicos da história, ele era escravo. Então, nem sempre a ciência boa, a busca pela verdade, vem da própria ciência. A nossa ciência, a nossa academia toda virou uma grande sauna de egos, né? Onde as pessoas não estão mais em busca da verdade, elas estão em busca de um mestrado para poder aumentar o salário, estão em busca de um doutorado para ver se aposenta mais cedo, de um pós-doutorado para poder fazer um sanduíche e viajar para a Europa. As pessoas não estão mais em busca da verdade. E como sempre aconteceu na história da ciência, os grandes avanços vão acabar vindo dessas intersecções entre a ciência e o mundo real. Se você cria uma teoria, uma hipótese, e infelizmente a realidade não corresponde àquela hipótese, o mínimo de humildade que a ciência, dita ciência, deveria ter, seria de analisar as próprias premissas. Se lockdown é imprescindível para diminuir o número de mortos, por que países que não fizeram lockdown não têm mais mortos? Se o distanciamento social, manter 2 metros, usar máscara, é imprescindível para diminuir a letalidade do vírus ou a transmissibilidade dele, por que instituições que não praticam o distanciamento, como o sistema carcerário, não são campeãs de letalidade? Então você tem fatos e tem narrativa. Eu fico com os fatos. É simples assim. Doutor César, em relação às pessoas que foram atiradas ao pânico, que abandonaram tratamentos médicos, as pessoas que não puderam fazer transplante de órgãos, por exemplo, porque os corpos não passavam por autópsia, então aqueles órgãos estavam descartados para transplante, as pessoas que estão abaladas emocionalmente, com problemas psiquiátricos, de que forma a AMB, a associação, enxerga essas pessoas? O senhor não acredita que faltou uma sensibilidade, um equilíbrio maior nas decisões para que a gente... Porque se a gente for contar as mortes não por Covid, mas por conta de todas as medidas restritivas, essa derrocada econômica, muito provavelmente teremos que contar por muitos anos essas mortes e elas superarão o número de mortes por Covid. Você traz um ponto que acho que merece uma reflexão, Lacombe. Não é? Nós temos uma pletora do sistema hospitalar, não é? Com Covid. Isso é facilmente ser constatado. Se você vai a qualquer UTI hoje, você tem pacientes internados por Covid e pacientes não Covid. A imensa maioria é Covid. Corremos o risco hoje, se o indivíduo tiver um infarto do miocárdio, em que ele precisar de uma assistência coronariana, provavelmente ele vai morrer porque não tem leito. Né? E assim por diante. Ou se você estiver dirigindo o seu carro, tiver um acidente grave, você vai morrer por Covid. Os médicos hoje estão muito alocados, a assistência médica toda está praticamente direcionada à assistência da Covid, quando continuam ocorrendo outras doenças. Então, essa pletora do sistema de saúde é algo que nos preocupa muito, e serve de escudo, inclusive, para que propostas sejam feitas de que se tragam médicos do exterior, sem revalida, para trabalhar na assistência à Covid, como se a nossa população pudesse ser atendida por qualquer profissional, até para fazer frente a essa eventual dificuldade que a gente tem no sistema de saúde, tanto público quanto privado. Então, eu acho que, sem dúvida, o temor que se tem da doença, e esse temor não é a AMB que planta esse temor, a AMB é um player entre vários outros, A imprensa todo dia, essa emissora aqui todo dia fala de Covid. Mas não estimulando pânico em ninguém. Não, mas ninguém... nós da AMB também não estimulamos pânico. Não estou me referindo à AMB. A AMB é uma instituição muito séria. Eu sei disso, eu não estou me referindo à AMB. É uma instituição que ela representa todas as sociedades médicas existentes no país. Eu estou me referindo à minha área, à imprensa. A imprensa, de um modo geral, tem levado muita gente a um pânico. Eu vejo a imprensa, eu sou muito solidário ao trabalho da imprensa. Eu acho que a imprensa fez um trabalho relevante de esclarecer a população. E a imprensa se vale do pensamento mediano. Ela ouve posições como a do Dr. Loyola, ouve posições diferentes da dele, ou diametralmente opostas da dele, e ela faz a arbitragem. Então, ela vai veicular, olha, vocês todos não precisam mais fazer distanciamento social. Ouvimos aqui o doutor Loyola dizer que isso não funciona. Estão liberados. Pode ir para barzinho, pode sentar junto, tomar seu chup, pode abraçar. O senhor está me permitindo sonhar desse jeito. Não, deixa eu concluir agora, eu lhe ouvi até o final.
Então, não, a imprensa compra aquilo que lhe parece racional. Eu acho que a imprensa, ela funciona muito bem para fazer essa distinção e para levar a mensagem que parece que é a correta, né? Então, eu me solidarizo com a imprensa e sempre que posso faço um tributo ao belo trabalho que eu acho que a imprensa está fazendo na cobertura dessa pandemia. Ela relata os fatos. Você, como jornalista, sabe que a imprensa não faz o fato. Ela relata o fato. O senhor me desculpa, eu tenho 33 anos de jornalismo e eu tenho visto uma imprensa bem diferente da que eu via no meu início de carreira. Deixa eu passar para o doutor Loyola. Em relação a esse desequilíbrio nas soluções, quando eu olho, por exemplo, ando aqui por São Paulo, a população de rua, nós tínhamos 9 milhões de pobres no Brasil há um ano, nós temos 27 milhões de pobres hoje no Brasil. Nós temos 117 milhões de pessoas sem saber o que vão comer amanhã. Cada 10 famílias, 6 estão nessa situação. Chamo de insegurança alimentar, eu acho um eufemismo. Nove línguas. Totalmente. Mas quando eu passo aqui por São Paulo, vejo essa população de rua, essas pessoas passando fome, eu não enxergo nessas pessoas, me perdoe, doutor César, heróis. Eu não vejo essas pessoas como se elas estivessem salvando a vida de quem está, como o senhor disse, precisando de UTI. Como é que a gente compara esses dois lados, doutor Loyola? Não compara, né? Eles estão demonstrando a realidade. Se eu não me engano, a cidade de São Paulo tinha em torno de 24 mil moradores de rua, se eu não estou enganado. 50 mil, praticamente. Está 50 mil agora. Não tem um cálculo fechado. Ano passado, 25 mil, mas há uma previsão de aumento de 40%. Não vamos estabelecer uma meta. Se nós alcançá-la, nós dobramos, né? O fato é, se o distanciamento, o lockdown, você ficar trancado em casa é uma coisa tão imprescindível assim, por que não houve uma mortandade entre os usuários de drogas, as biqueiras e na população de rua? A gente não viu isso acontecendo. E sem contar no absurdo discriminatório que é você fazer uma quarentena gourmet em casa, tomando vinho e comendo queijo, enquanto o porteiro do prédio trabalha, a faxineira trabalha, a babá trabalha, a cozinheira trabalha, o pessoal do serviço de limpeza urbana trabalha. Quer dizer, como é que funciona exatamente? A quarentena gourmet é importante para salvar a sua vida, mas as outras pessoas estão liberadas para morrer pelo seu conforto? Esse é o princípio do lockdown? Ou é lockdown para todo mundo, ou é lockdown para ninguém? Exatamente que a ameaça que uma mulher numa praça, um adolescente numa praia carregando uma prancha, ou alguém caminhando pelo calçadão, que tipo de ameaça à saúde pública uma pessoa dessa representa? Isso representa uma ameaça narrativa, porque se todo mundo começar a ir para a praia e pegar a onda e voltar para casa e aumento da mortalidade não acontecer nessa população, quebra-se a narrativa de controle social que foi instituída com a desculpa de ser um sistema de proteção sanitária. Mas que no final das contas nada mais é do que tirania. É sempre a velha história. Colocar pessoas doentes em casa, isso é quarentena. Ou pessoas que tiveram contato com essas pessoas doentes. É impossível saber que pessoas que tiveram contato, porque todos nós ocupamos esse terceiro planeta depois do Sol. Então, se você está nesse planeta, você vai ter contato com o vírus. O vírus é uma força da natureza. Chuva, água, sol, né? Não vai ter contato. O fato é, colocar pessoas doentes em casa é quarentena. Agora, trancar pessoas saudáveis em casa, isso é corte marcial, isso é um sistema marcial, isso é tirania. Isso não tem nada a ver com saúde, isso tem a ver com controle. Podemos passar, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre o lockdown? Não, acho que as nossas posições elas estão muito claras, né? E a população e os telespectadores que nos estão ouvindo vão fazer um juízo próprio. O que eu quero dizer, com toda a responsabilidade que me cabe, lá enquanto presidente da Associação Médica Brasileira, é que nós devemos manter o distanciamento social. Eu percebo que você não tem muita aceitação por isso, lá como percebo a sua intervenção aí, fica claro para mim. Doutor, eu olho mas os dois lados. Eu vejo muita gente ou já morta ou prestes. Não, claro, tem muita gente morta e muita gente vai morrer ainda. Mas eu me refiro, eu tenho todo o respeito por toda a vida. Para mim, toda a vida importa. Desde o início falei isso. Acontece que foi feita uma escolha. Lá atrás foi feita uma escolha. Sim. Decidiram apostar na vida das pessoas que estavam contaminadas e que se contaminariam. E esqueceram. Por exemplo, o que o senhor tem a dizer? O senhor citou a OMS. A OMS já disse que o lockdown em países pobres, em desenvolvimento, ele só torna os pobres mais pobres. Claro. Então, como que o Brasil, na sua situação, pode ter apostado num modelo desse? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para aqueles que podem, o Brasil é um país que tem grave injustiça social, nós sabemos disso. Então, para aqueles que podem, claro, eles devem
praticar esses cuidados, que eu repito, usar máscara, distanciamento social, higiene das mãos. Claro, se a pessoa não pode e tem alguma dificuldade, na injustiça social que nós vivemos, né, eu vejo até que normalmente quando se terminam os jornais, eu vejo que, olha, se cuide, se você puder ficar em casa, porque tem gente que não pode. Né? Muita gente. Muita gente, não são poucos, não. Então, eu acho que para quem puder praticar isso é recomendável. E em situações dramáticas, nós precisamos lançar um documento pela MB, lançamos agora, sexta-feira passada, critérios de triagem para leito de UTI. Né? Você tem um leito vagou, 10 pessoas para querer ocupar. Qual é o paciente que eu vou colocar ali? Essa é uma situação extremamente sofrida e dramática. Nós queremos que tivesse leito para todos os pacientes. E a única possibilidade é você diminuir o número de pacientes que chegam a precisar de um leito de UTI. Por que não conseguimos melhorar o sistema de saúde em um ano, doutor? O senhor que tem tanta experiência. Porque nós estamos enfrentando uma pandemia por um vírus que está nos desafiando muito. Todas as medidas que foram tomadas até então, elas se mostraram infrutíferas. E eu quero crer, se nenhuma dessas medidas fossem tomadas, né, nós que somos o epicentro da crise, talvez estivéssemos numa situação ainda pior do que a que nós estamos vivendo. Tudo isso se mostrou ineficaz. Não é? Nós estamos com números assustadores. Tiveram dias aí que tivemos mais de 4 mil mortes. Com tudo fechado. É possível que a gente vá chegar... É possível que a gente vai chegar a 5 mil mortes, é possível que a gente vai chegar a 500 mil mortes. Né? Então, algo precisa ser feito. E eu acho que dentro das possibilidades que nós temos é vacinação, né? Espero que rapidamente chegue para todos. Né? Eu sei que o doutor Loyola ele é contra a vacinação, mas eu já quero antecipar de que... Preciso deixar claro que eu não sou contra a vacinação, eu sou contra a vacinação obrigatória. Então... mas eu sou a favor da vacinação. Mas não obrigatória, eu espero. Você não pode obrigar ninguém a fazer nada. Né? Você recomenda. Né? Você recomenda. Mas a partir do momento em que se criam algumas dificuldades para você você hoje não pode nem recomendar. Atividade como cidadão. Você não pode nem obrigar que o indivíduo faça a vacina para o filho dele contra a poliomielite. Você certamente não viu o poliomielite para a idade mas aí impede que seja matriculado em escola. Há sempre uma maneira de obrigar. Mas voltando, você não pode forçar o indivíduo a vacinar o seu filho contra a poliomielite. E a poliomielite foi uma doença que foi erradicada pela vacina. As vacinas são fundamentais. Eu que sou mais velho do que vocês dois, eu vi meus colegas de infância tendo poliomielite. E a poliomielite é uma doença terrível, né? Porque promove sequelas irreparáveis para a vida do cidadão. Então, eu acho que nós temos que vacinar e manter os cuidados dessas medidas, que essas podem ser feitas para o pobre também, viu? O uso de máscara, lavagem de mãos, né? Então, vamos falar de vacina, já que a gente... Eu prefiro falar de uma coisa antes disso. Tratamento precoce? Sim, lógico. Qual a posição da Associação Médica Brasileira com relação ao tratamento precoce para o Covid? A associação emitiu uma nota que sofreu ataque de várias sociedades médicas que mais de 20 pediram para retirar a subscrição delas à nota. O que acontece, Loyola, talvez você não conheça os meandros da Associação Médica Brasileira. Nós, por decisão dos médicos, né, fomos eleitos presidente da MB. Essa chapa tomou a presidência da MB, foi eleita para a presidência da MB há cerca de 5, 6 meses atrás e assumiu no dia 8, último agora, completamos 3 meses. Né? Vinha na direção da MB uma direção que já estava lá há 9 anos se sucedendo, né? Que tinha posições diferentes da nossa. Que era a favor do tratamento precoce. Era a favor do tratamento precoce. Né? Bom, e por que nós nos posicionamos não contra o tratamento precoce? Que fique claro, nós somos a favor do tratamento precoce, desde que você tenha uma droga, não é? ou um conjunto de drogas, uma associação de drogas, que mostre efeitos, eficácia e segurança. Eu não sou a melhor pessoa para debater sobre análise dos trabalhos, né? Nós temos competência muito melhor do que a minha lá na Associação Médica Brasileira. Temos os infectologistas, temos os terapeutas intensivos. E ginecologista. Eu sou ginecologista, né? Estou fazendo um esforço muito grande, né, como presidente, para acolher todas essas vertentes, embora a decisão não seja minha, é sempre uma decisão colegiada. Não falo da minha cabeça, embora pense da mesma forma, né? Não estou falando nada que contraria as minhas convicções aqui, não. Então, nós assumimos agora e eu fui ler para poder entender um pouco melhor, né? Porque senão eu fico falando alto de uma paixão, Aí eu fui ler. Então, eu vou trazer apenas algumas coisas, né? Posição da OMS, publicada agora no dia 31 de março.
Organização Mundial da Saúde. Existe uma instituição que faz documentos que são muito valorizados no meio médico. Né? Uma delas é a instituição Cochrane, que é talvez o maior banco de dados que a gente tem, que publicou agora recentemente. Todas elas são taxativas, não deixam dúvida de que não tem eficácia para esse tratamento. Em não tendo eficácia, nós da MB entendemos que ele não deve ser prescrito. Simples assim. Isso nos encanta, nos deixa feliz de forma alguma. Né? Nós gostaríamos de vir aqui e dizer, cidadão, você foi acometido pelo vírus, faça o tratamento precoce, porque ele vai funcionar, ele é seguro para você. Lamentavelmente, não é? Por análise de todas as evidências disponíveis, eu não posso trazer uma evidência e me fixar numa evidência, eu tenho que pegar o conjunto das evidências. Isso é possível. Hoje é possível através de metodologia científica. E o conjunto das evidências aponta nessa direção. Eu gostaria, não é, de ter evidências que nos dessem a convicção de dizer para o cidadão, olha, usa essa medicação que ela efetivamente vai funcionar. Mas, lamentavelmente, as evidências não nos dão suporte para fazer essa afirmação. Então, do alto da responsabilidade que uma instituição como a nossa tem que ter, nós temos que nos valer dessas evidências. Se isso fosse realmente eficaz, teria sido aprovado pela Anvisa, que é uma instituição brasileira que mais credibilidade tem do que a Anvisa. A Anvisa em nenhum momento aprovou nenhuma dessas medicações, né? Tampouco o NIAID, que é o órgão de saúde americana, tampouco o FDA, que é a Anvisa americana, tampouco a EMA, que é o órgão de vigilância sanitária europeia. Será que esse pessoal é todo incompetente? Será que esse pessoal todo tem conflito de interesse? Não é? Acho que é algo para a gente analisar. Não é? É isso que eu trago como posição da Associação Médica Brasileira. Não somos a favor dos tratamentos tipo cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina. Mas respeitam a liberdade médica para decidir. Não, eu acho que aí tem uma questão filosófica que depois podemos discutir. Então, doutor Loyola pode falar um pouquinho do tratamento, depois a gente passa para essa questão. Eu, se depender da credibilidade que a Anvisa tem junto a mim, eu fechava aquela porcaria. Aquilo lá dificultou o acesso a vários medicamentos utilizados no tratamento precoce, aprovou vacinas sem critérios de segurança e eficácia devidamente avaliados. Isso tudo, para mim, configura um imenso crime. Talvez as gerações seguintes vão conseguir julgar isso aí com menos paixão do que nós. Quando o César fala que ele desconhece trabalhos, bom, existem mais de 280 estudos clínicos realizados avaliando hidroxicloroquina e hidroxicloroquina em associações no tratamento do Covid. De um modo geral, esses estudos têm em torno aí de 70% a 75% de melhora e redução da letalidade. Existem mais de 40 estudos publicados sobre ivermectina, alguns estudos clínicos randomizados avaliando o uso profilático da ivermectina. Se não me engano, tem 16 já estudos controlados avaliando a ivermectina como profilaxia. E o que eles chegaram a observar foi entre 80% e 88% de redução da incidência da doença e da letalidade. Existem sociedades médicas, como a Associação Médica de Tóquio, a Associação Médica da Jamaica, já começando a propor o uso da ivermectina no arsenal de enfrentamento ao Covid. E outras drogas, né? Zinco, por exemplo, a deficiência, os quadros mais graves de Covid estão associados a uma deficiência de zinco. Você praticamente não encontra óbitos por Covid na população com níveis de vitamina D entre 75 e 100. Então, dizer que não existem recursos terapêuticos para poder evitar ou tratar os pacientes com a doença, isso é uma leviandade sem tamanho. Eu quero me rebelar contra a palavra leviandade. Eu acho que a Anvisa não é porcaria, ela mereceria mais o seu respeito, é uma agência séria e ela aprovou em caráter emergencial, como de fato ela devia ter sido aprovada com o dossiê que lhe foi apresentado. Esta vacina que foi aprovada, a da Coronavac, o senhor sabe melhor do que eu, porque o senhor se debruça sobre esse assunto, era uma vacina de vírus vivo atenuado, vacina que já tem vários outros tipos de vacinas são feitos com a mesma técnica. Existem outras que o senhor contestou também, vacinas com DNA, com fragmentos de RNA mensageiro, que também foram aprovadas por agências sérias, por agências absolutamente sérias, não são agências porcaria. Eu gostaria de me rebelar contra... Quando agências do Partido Comunista do Partido Comunista Chinês... Se nós ficarmos nos interrompendo assim... Vamos deixar o doutor César terminar, você guarda o seu raciocínio claro, daqui a pouquinho. O senhor não precisa concordar, eu respeito o contraditório e acho que é salutar que se pense assim. Então, eu tenho muito orgulho da Anvisa, acho que é uma agência séria,
né? Uma agência feita por profissionais competentes, uma agência que não tem conflitos de interesse, ela é uma agência de Estado. É uma autarquia. Né? Ela não segue políticas de governo, e com isso não quero fazer nenhuma crítica ao governo atual, ao seu ministro, que é muito meu amigo, doutor Marcelo Queiroga, né? Eu tive com ele hoje. Né? Então, eu apenas quero ter a isenção para fazer comentários que eu acho que devam ser feitos. Então, dizer que a Anvisa é leviana, eu acho que isso não é uma... É leviana não, que a Anvisa é porcaria, eu acho que isso não é uma observação respeitosa e nem que essa porcaria devesse ser fechada. Não, eu acho que ela é uma instituição, né, que ela cuida da saúde da população. Todos os fármacos que hoje nós podemos usar para prescrição médica só podem ser prescritos pelo médico se aprovados pela Anvisa. Eu acho que isso é uma salvaguarda, é um direito da população. E, portanto, eu quero me rebelar contra essa posição, que eu acho que o telespectador deve saber do que nós estamos falando. Marcada a sua posição, doutor Loyola, por Quando favor. agências governamentais do Partido Comunista Chinês autorizaram Mao Tse-tung a fazer o grande salto para frente na década de 60, uma desgraça que matou mais de 40 milhões de pessoas assassinadas e com fome, eu poderia ser um chinês naquela época e ia continuar chamando aquelas agências de porcaria, porque aquilo é desumano, é cruel, é leviano. Quando você tem medicamentos que têm evidências científicas, eu lamento muito, de repente é só uma questão de voltar a ler. Quando você tem medicamentos com evidências sobre segurança e eficácia, que mostram resultados, medicamentos que já são utilizados dentro da nossa farmacoterapia aí há mais de 50 anos. A hidroxicloroquina ela começou a ser usada em 1838, 1840 para tratamento de lúpus. Ela consta no manual do Ministério da Saúde para tratamento de artrite reumatoide, malária, lúpus eritematoso sistêmico. A ivermectina foi desenvolvida na década de 80, 81 mais ou menos, aprovada para uso em 87. Nitazoxanida também, um remédio que já está em uso para a gente durante muito tempo. Vitamina D, zinco, não são medicamentos desconhecidos. São principalmente medicamentos que têm sido utilizados de maneira off-label, mas como muitos outros, uma época, que hoje em dia são utilizados como medicamentos de diretrizes clínicas, metformina para ovário policístico, AS para síndrome coronariana aguda. Esses medicamentos um dia foram utilizados para esses quadros sem a devida recomendação. Hoje em dia eles se tornaram padrão. Hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, zinco, bromexina, proxalutamida, nitazoxanida, são remédios que talvez sejam off-label hoje, mas daqui a pouco eles podem fazer parte das diretrizes clínicas. Vamos lembrar de novo que já teve anti-inflamatório aí liberado pela Anvisa para venda nas farmácias. Eu acredito que o senhor recorde da classe dos coxibes, mas eu não vou fazer propaganda dele agora, que foi liberado pela Anvisa e causou uma epidemia de insuficiência renal aguda. Teve gente que nunca tinha problema de rim e teve que ir para a diálise por causa de um remédio liberado pela Anvisa. A talidomida, que causou um monte de malformações fetais, ela foi liberada por várias entidades de saúde no mundo. E eu fico imaginando quantas mães desesperadas e pais e médicos, talvez, que atenderam essas crianças, tiveram que se manifestar contra esse estamento burocrático que queria fazer valer a talidomida, mesmo ela causando mal, e defendendo que nenhuma formação fetal era associada ao uso desse remédio. A gente está tendo agora dezenas de milhares de casos de complicação associadas a essas vacinas novas, mal testadas, e os laboratórios têm sido extremamente incisivos e eficazes no seu lobby midiático para poder se eximir de qualquer responsabilidade. A gente está tendo uma incidência um pouco aumentada, por exemplo, de trombose cerebral. Trombose venosa cerebral. Tudo bem, a trombose cerebral tem 2 a 5% de incidência, tem uma certa incidência, 2 a 5 casos para cada milhão de habitantes por ano. Então, tudo bem, não parece que está havendo um aumento, mas mesmo assim estão pipocando casos de complicação da vacina. Mulheres tendo sangramento disfuncional, problemas de endométrio, parto precoce, aborto, e sistematicamente, a cada vez que um caso desse aparece, 4, 5, 6 casos, a pessoa tomou a vacina, morreu depois de 3 horas, a pessoa tomou a vacina, teve o Covid, teve uma produção intensificada de anticorpos agravadores da doença e morreu. E em todos esses casos, os laboratórios têm sido enfáticos em se eximir, em se colocar à parte, como se nada daquilo tivesse nenhuma associação com as vacinas. Eu vi isso com a talidomida, eu vi isso com coxib, eu vi isso com um remédio para acne, não sei se o senhor também lembra disso? Um remédio contra acne. Qual? Que teve um aumento da incidência de suicídio em adolescentes. Qual remédio?
Não me pergunte, eu não sou médico, eu sou o único não médico aqui na Estou bancada. dizendo que eu preciso saber, né? O que a gente percebe hoje é que não é mais... Essa história de kit Covid é uma grande bobagem. O que eu percebo hoje no contato com todos os médicos que eu tenho tido, há um ano eu tenho entrevistado todo tipo de médicos, infectologistas, epidemiologistas, imunologistas, pneumologistas, todas as especialidades, hoje eles têm uma gama muito grande de medicamentos. Então eu quero entrar naquela questão filosófica, a não ser que o senhor queira fazer uma colocação sobre o que o Dr. Loyola falou, para a gente entrar naquela questão da liberdade médica. Perfeito. Podemos falar sobre isso depois, mas acho que Sim, o Dr. Loyola então, colocou alguns pontos que merecem alguma observação. Primeiro, se Mao Tse-tung dava alguma autonomia para a sua agência, o que eu suponho difícil, naquele regime totalitário, isso não pode ser transposto, não pode ser transposto para a nossa Anvisa, que tem absoluta independência. O que lá foi feito, as atrocidades que foram feitas pelo governo Mao, e a gente tem inúmeros exemplos disso naquele regime totalitário, não é um bom paralelo, não podemos usar isso para desmerecer a nossa Anvisa. Eu volto a dizer, a Anvisa é séria, é um patrimônio nacional, nós temos que respeitá-la. Nós, como médicos, devemos respeitá-la. Eu acho que é injurioso você dizer que aquilo é uma porcaria e que se eu tivesse poder, eu fechava aquilo. Eu acho que isso é um desserviço para a população. Então, acho que esse contraponto com o regime totalitário de Mao, para dizer que a nossa Anvisa não tem valor, eu não quero dizer que é irresponsável, eu não vou usar da mesma adjetivação que o senhor tem usado com relação a quem pensa diferente do senhor. Outra coisa que eu quero dizer é que outras indicações consagradas da cloroquina, da hidrocloroquina, ninguém está rebatendo. Ninguém está rebatendo que a cloroquina pode ser usada para malária, pode ser usada para lúpus eritematoso. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Antiguidade não quer dizer que ela possa ter as mesmas indicações agora para fazer tratamento precoce de Covid. Não tem. Não tem. Se tivesse, as agências responsáveis têm 240 trabalhos. Tenho aqui, se houvesse tempo eu poderia ler o parecer da Organização Mundial de Saúde, que analisou todos esses trabalhos. Fez então um pool, é como se pegasse todos os trabalhos, para que o ouvinte possa me entender, juntasse todos eles para tirar uma conclusão única. Não tem eficácia. Não tem eficácia, essa que é a verdade. Mas estamos falando de um medicamento. Da ivermectina. Temos dezenas e dezenas. Da ivermectina, do vermífugo, nitazoxanida. Todos eles não têm eficácia comprovada. Todos eles estão bem designados nesse trabalho que eu estou falando. E é só o telespectador ir lá e buscar o OMS 31 de março, que foi a data em que foi publicado. É fácil. Então, vai aparecer na primeira linha da gugada que você fizer aí, você leia ele com atenção. Está em inglês, mas é... E o senhor, me desculpe, eu vou fazer uma provocação, o senhor confia plenamente na OMS? Confio plenamente. Quem é o presidente e diretor da OMS? Tedros Adhanom. O Tedros Adhanom, qual é o problema? Qual é o demérito que tem o Tedros Adhanom? Qual é? Só porque ele é de um país pobre? Não, é porque ele é ligado a um partido comunista que gosta de um controle social. Mas ali ele tem vários técnicos. Ali ele exerce uma função de presidente. Tem vários técnicos que dão suporte a ele. Essa desculpa também podia ser utilizada para Mao Tse-tung. Ele não é médico, né? Mas deixa eu ir adiante. Deixa eu ir adiante. Ele não é médico, ele só é assessorado. Deixa eu ir adiante. Biólogo e... Nós vivemos um tempo em que... eu vivi um tempo em que os meus professores, que eram excelentes professores, quando eu me formei, jurassicamente falando, os meus professores passavam a sua experiência como algo que nós devêssemos aceitar, porque isso estava lastreado na experiência dele. Não vivemos mais esse tempo. A experiência tem que ser valorizada, mas nós vivemos um tempo de evidências. Eu tenho que demonstrar as evidências. Quais são então, as evidências por exemplo, em relação ao Coxib, o Coxib, para ele ser aprovado, qualquer que seja ele, e eu não vou também citar o nome, porque não interessa aqui, Coxib, para que vocês possam entender, é uma classe de anti-inflamatórios, que tinha algumas especificações, uma delas é que não agredia o estômago, portanto, eles ganharam muita importância e foram muito receitados. Para que um fármaco seja aprovado, ele tem que vencer algumas etapas. Construir um grande dossiê, vai até a fase 3, e esse grande dossiê, ele é levado para uma agência regulatória. No nosso caso, a Anvisa. Mas aí não terminou, aí vai para o mundo real. O mundo real é fase 4. Já passaram fase 1, fase 2, fase 3. A fase 4 é com milhões de pessoas, enquanto que a fase 3 você tem 5 mil, 10 mil pacientes que são testados. Em milhões de pessoas podem aparecer efeitos que não apareceram durante os ensaios clínicos para investigação e para aprovação desse fármaco. Assim que apareceu,
As empresas que detinham essas marcas tiraram essa medicação por orientação das agências regulatórias. Não vejo nenhum demérito nisso. É assim que a ciência evolui, não é? Então, portanto, não posso dizer que essas empresas são fraudulentas, não é? Nós devemos muito às empresas sérias da indústria farmacêutica que rapidamente desenvolveram a vacina. Nós devemos à indústria farmacêutica esse desenvolvimento da vacina. Ah, mas eles objetivam lucro. Tudo objetiva lucro. Tudo objetiva lucro. Tudo tem acionista, não é? Mas, em contrapartida, trouxeram as vacinas e é com elas que nós estamos nos vacinando. Em relação a efeitos colaterais da vacina, efeitos colaterais, trombose venosa profunda, que é o que está sendo divulgado em relação à vacina de Oxford, que está sendo usada aqui no Brasil. Eu diria para vocês o seguinte, você sabe os anticoncepcionais hormonais orais. Eu sou um pesquisador da área de hormônios e conheço isso muito bem, conheço em números. Não vai dar tempo para a gente demonstrar isso aqui. Pois bem, os anticoncepcionais hormonais orais, né, e você não tem bons critérios de triagem para dizer, essa menina jovem aqui, que vai iniciar a sua vida sexual, precisa usar um anticoncepcional. Aí você pergunta, mas será que ela vai ter trombose com esse anticoncepcional? Eu conheço casos dramáticos de meninas que iniciaram anticoncepcional e tiveram trombose. As agências regulatórias do mundo todo, né, não sei se o doutor prescreve, mas todo ginecologista desse país prescreve anticoncepcional sem fazer triagem, a não ser quando clinicamente existe alguma indicação para pesquisar se ela é uma trombofílica, se ela tem mais possibilidade de fazer trombose. Pois bem, os anticoncepcionais dão muito mais trombose do que as que foram diagnosticadas por efeito colateral das vacinas. Tanto é que após a revisão desses efeitos, ela foi novamente validada pelas agências e continua sendo usada. Eu tomei a vacina da Oxford e vou tomar a segunda dose, não tem problema nenhum. Estou isento de efeito colateral? Não, ninguém que toma vacina está isento de efeito colateral. Ninguém que toma uma aspirina, que é o fármaco que o doutor falou, que é o primeiro anti-inflamatório descrito, né, no século XIX, ele foi descrito no final dos anos 1800 e até hoje nós receitamos. É um excelente anti-inflamatório e tem efeito colateral. Pode perfurar uma úlcera, pode dar hemorragia. E lá não tinha agência regulatória para provar. Então, esses fármacos vieram e se consolidaram porque vieram numa outra época. Isso não acontece mais hoje. Nós estamos falando de tempos atuais. Então, muitas vezes alguém me traz, mas do acervo da ginecologia, né, só 30%, 40% dos remédios tem essa aprovação regulatória dos dias atuais. Claro, os outros são muito antigos, né, e não seguiram esse mesmo protocolo. Né? Eu queria entender um pouquinho a questão da liberdade médica e sinceramente, eu vou fazer 55 anos de idade e nunca tinha visto na minha vida algo parecido, uma guerra tão grande e tão pesada contra qualquer profissional da área de saúde que quisesse usar um tipo de tratamento respeitando a sua liberdade médica. Eu conheço vários médicos, obviamente não vou citá-los, mas já entrevistei muitos deles que sofreram ameaças pesadas, simplesmente porque defendiam a sua própria liberdade, garantida pelo Conselho Federal de Medicina, para exercer a sua profissão da melhor maneira possível. Dr. Loyola talvez tenha passado por isso também, de ameaças, de recados estranhos. Eu conheço vários médicos que estão nessa situação, conheço um médico que está indo embora do Brasil, conheço uma médica que está desesperada, escondida, porque foi ameaçada. O que a gente está... Eu queria entrar na questão filosófica da liberdade médica. O senhor já tinha visto algo parecido, uma guerra tão pesada contra um tratamento? Nunca vi. E se alguém quiser me ameaçar, fica à vontade. Você entra lá em casa, só não sai dela. Doutor César. Não, eu penso diferente. Eu acho o seguinte, em termos de ameaça, eu não sei quem é campeão, viu? Se é quem defende a cloroquina ou quem... Há ameaças dos dois lados? Só você entrar nas mensagens que deixam para mim, para o presidente da MB, a retaliação que eu sofro, que a minha família sofre. E por que chegamos a esse ponto, doutor? Porque tem muito passionalismo nessa discussão. Não é? A ponto de ouvir aqui o doutor Loyola falar, se você entrar na minha casa, eu vou te matar. Eu digo que quem quer me ameaçar... Não faça falácias com a minha fala. Vamos repeti-la direitinho, não sai por quê? Quem não sai é porque está preso. Não, eu vou repetir. Quem quiser me ameaçar, fica à vontade. Essa pessoa vai conseguir entrar na minha casa para me ameaçar. Ela só não vai sair da minha casa. E ela vai morar com você? Não, provavelmente não. Provavelmente não. O que você vai fazer com ela? Se ela entrar na minha casa, minha propriedade, ameaçar minha família, com certeza eu vou matá-la. Tá bom, eu penso diferente disso, né? Eu acho que a pessoa pode pensar diferente de você, eu não preciso matá-la.
Não é? Não estou falando da pessoa que pensa diferente de mim, eu estou falando da pessoa que ameaçou minha família dentro da minha casa. Vamos tentar nos ater, então, à questão da liberdade médica. De que maneira a AMB se posiciona em relação a isso? Como é que ela pode interferir nisso? A AMB não é normativa, a AMB é orientativa. Quem é normativa é o Conselho Federal de Medicina. Quem regulamenta e fiscaliza o exercício da medicina são os conselhos. Na jurisdição do médico, né? Por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, onde eu estou agora, eu sou um médico aqui no Estado de São Paulo, então se eu cometer um ilícito no exercício da minha profissão, eu vou ser julgado pelo Conselho Regional de Medicina, pelo CREMESP, e posso ser condenado nas diferentes graduações de penas que tem aqui, até a pena máxima, a cassação do meu direito de exercer a medicina. Nós orientamos, a nossa orientação para o médico, que ele pode seguir ou não. Né? Ninguém diz para o médico, olha, você está ameaçado pela AMB. Ninguém escreveu isso. Ninguém jamais escreveu isso. Nós sempre estamos dizendo que esse tratamento não funciona e acho que ele não deve ser usado. Fomos mais além, acho que ele deve ser banido. Porque se eu disser para uma paciente, olha, eu tenho um tratamento que eu vou receitar para a senhora, esse tratamento não funciona, viu? Mas eu vou receitar porque está na minha autonomia de médico de receitar. Mas aí a questão é essa, como é que a gente vai saber que não funciona? Porque pelas evidências. Mas a questão toda é essa, por exemplo, as pessoas que usaram tratamento precoce, muitas delas, quem não concorda com o tratamento precoce, vai dizer, elas melhorariam independentemente do tratamento precoce. Quem defende tratamento precoce diz, elas melhoraram e não tiveram um quadro mais grave porque se trataram. Que base nós temos para dizer quem está certo? Por isso é que nós precisamos trazer ciência a essa questão. Para que a minha fala não pareça ser uma fala passional pelo simples prazer de discordar da fala do Dr. Loyola. Não tenho prazer nenhum, gostaria que nós estivéssemos alinhados. Estou vendo um moço inteligente, que argumenta bem, um médico bem informado, seria muito bom que a gente pensasse da mesma maneira. Não pensamos, nós pensamos diametralmente oposto. Não é? Então, eu não posso dizer que eu estou lastreando porque o tratamento que aconteceu e a pessoa iria melhorar porque ela iria melhorar mesmo. Acabei de dizer para você que 95% dos pacientes, né? 95% dos pacientes não vão para a UTI, 5% vão para a UTI e 1% morre. Né? Em números redondos, alguém vai dizer que é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? A taxa de letalidade, se não me engano, do Dr. Loyola é mais afeito aos números, está entre 0,5 e 2,5, dependendo da faixa etária. Exato, mas isso é que pouco importa. A grande maioria vai sair com remédio, sem remédio. Vai sair com remédio ou sem remédio. Porque eu também podia pegar o contraponto. Tem muita gente morrendo na UTI que tomou ivermectina, né, que tomou hidroxicloroquina, mas também não pode dizer que ele está morrendo porque tomou a cloroquina ou a ivermectina. É uma questão interessante, eu conversando com o Dr. Paulo Zanotto, que é um grande virologista, já o entrevistei várias vezes, e ele, quando surgiram essas histórias de que tinha gente na fila do transplante de fígado por conta da ivermectina, e ele me disse o seguinte, aí eu repito, sou jornalista, que é necessário o dobro de dose de paracetamol, do indicado de paracetamol, para dar um problema no fígado e 20 vezes a dosagem recomendada de ivermectina. Então, 10 vezes mais dosagem de ivermectina para criar esse problema no fígado. Então, as pessoas estão tendo problema do fígado por conta do paracetamol ou da ivermectina? São perguntas muito difíceis de serem respondidas, mas não quero nem ir para os efeitos colaterais. Então, o senhor concorda que nós temos muitas dúvidas ainda depois de um ano? Não concordo. Não? Sobre a eficácia, não. Sobre a eficácia, não concordo. não tem eficácia. Não tem eficácia. Proxalutamida, não tem eficácia. Definida. Finasterida também, porque tem o bloqueio do tasterida. Exato. Flutamida é uma medicação que você usa, como foi dito aqui, para tratar aquelas pacientes agora que têm tratamento, dependendo da idade do paciente. Que tem manifestações androgênicas, uma medicação hepatotóxica, tem uma grande toxicidade hepática, a flutamida, e, portanto, não é uma medicação isenta de efeitos colaterais. Mas a questão, embora as agências regulatórias, é importante que todos saibam, que todos que nos assistam saibam, as agências regulatórias colocam em primeiro plano a segurança das medicações. De nada adianta uma medicação ser eficaz se ela não é segura. Então, a agência regulatória leva primeiro na sua definição para aprovação de um novo fármaco se ele é seguro. Então, os estudos de segurança vão na frente dos estudos de eficácia. Mas eu não quero nem ir por aí. Eu quero dizer que esses fármacos não têm eficácia. E se não tem eficácia, não faz sentido usá-los. Aí não tem eficácia por um capricho meu? Não. É pelos estudos todos, tomados no seu conjunto. Há estudos que mostram que tem eficácia, outros mostram que não tem eficácia. Qual é o resultado da somatória desses estudos? Porque se eu for tendencioso, vou pegar só os estudos que têm eficácia.
ou são os estudos que não têm eficácia. E trago meus argumentos fundados, olha, tem 200, não sei quanto, e tem um monte de outros estudos que mostram o contrário. Eu tenho que pegar o peso desses estudos, onde eles foram publicados, se são revistas de grande impacto, não é? Se são revistas que têm revisores, né, que são chamados revisores de pares, para aprovar esse estudo, e tem um bom conselho editorial. Isso tem um peso do trabalho. Você não publica num Lancet, num New England, numa revista desse porte, num JAMA, se você não tiver um trabalho cientificamente de grande qualidade. Então, a minha questão é, se não tem eficácia, eu não tenho o direito de prescrever esse remédio. Não é? Uma coisa é a minha liberdade. A minha liberdade não me dá o direito de fazer algo para o meu paciente que não lhe traz benefício. Então, não é da minha autonomia fazer algo que comprovadamente não é eficaz. Esse que é o ponto que está em discussão aqui. Né? E até uma diferença de posicionamentos. Né? O Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia pela qual eu tenho grande respeito, nós todos temos que defender o Conselho Federal de Medicina, tem uma posição diferente do que tem a MB. E nem com isso queremos criar uma crise institucional. Pensamos diferente, simples assim. Nas maiores pautas que envolvem o exercício da medicina, que envolvem a assistência da população, nós pensamos da mesma forma. Nesse particular, pensamos diferente. Nós achamos que a autonomia do médico não lhe dá o direito de fazer práticas prescritivas que não são benéficas e pode ter até alguns malefícios, se maiores ou menores, essa é outra questão. Bom, estamos chegando já ao fim do programa, vamos para as considerações finais. Doutor Loyola, se quiser puxar o fio do tratamento precoce para amarrar a nossa conversa, ou então as considerações finais gerais? A gente tem sim o dever de defender as coisas que estão do lado da preservação da vida e tentar se colocar de maneira veemente contra aquilo que pode causar dano às pessoas. Então, no momento em que a gente tem tratamentos que são seguros e cuja eficácia é debatível, eu tenho convicção da eficácia, mas tudo bem. Não há questionamento contra a segurança deles. Ótimo. Se você tem um tratamento que é seguro, mas a eficácia é debatível, colocar-se contra o emprego desse tratamento para as pessoas equivale a colocar essas pessoas em um risco desnecessário de morte. Então, qualquer um que faça isso vai ter meu combate, com certeza. Eu não nasci médico, não preciso morrer médico, mas eu quero morrer uma pessoa do bem. Eu não vou defender que a população fique em casa morrendo tomando dipirona, enquanto eu sei que existem remédios do tratamento imediato e precoce que podem salvar vidas. Ninguém vem com estrela na testa, eu não sei quem é que vai piorar e quem não vai. Na dúvida, eu pego um combo de medicamentos que são seguros e eficazes, com eficácia comprovada, distribuo para esses pacientes, prescrevo para eles, segundo a gravidade do quadro clínico. Mas fazer isso dando só dipirona, isso é cruel. Doutor César, para a gente encerrar, por favor. Para encerramento, eu quero deixar bem claro, né? Nós nos lastreamos pelo conhecimento científico vigente. Nos constrange sobremaneira não ter um tratamento eficaz que possa ser usado como tratamento precoce. O tratamento precoce, se eficaz, ele tem que diminuir o número de internados, tem que diminuir a evolução para casos graves, tem que diminuir os casos que vão para assistência ventilatória mecânica e, sobretudo, diminuir o número de óbitos. Não tem nenhum dado, não é? As melhores evidências, melhor me colocando, as melhores evidências são de que não existem essas evidências que deem suporte à indicação desses tratamentos. E também não são isentos de efeitos colaterais. Se são efeitos colaterais maiores ou menores, não é? Isso vai depender do indivíduo, da reação que ele possa ter. Por último, não é? Você que pode, não é? E aí eu acho que eu falo para todas as classes sociais, não é? Evite aglomerações. Evite aglomerações. Né? Não se fie nessa ideia de que, olha, lá os presos que vivem amontoados têm menos Covid. E com isso eu posso fazer aglomerações. Não, você não deve fazer aglomerações. Mais do que isso, faça o distanciamento social. Fique à distância das pessoas, como estamos aqui, como a Rede TV responsavelmente nos colocou aqui. Use máscara, faça higiene das mãos e tome vacina. A vacina é segura. Não tem remédio 100% seguro. Não existe. Não existe vacina 100% segura. Tem efeitos colaterais. Mas quando você coloca na equação benefícios contra riscos, os benefícios da vacina para o cidadão em si e para a população superam largamente os seus riscos. Vamos seguir as autoridades sanitárias do Brasil,
né? Vamos fazer o que as autoridades sanitárias estão propondo nesse momento. Eu vejo que o ministro da Saúde tem tido muito boa intenção em jogar panos quentes nessa questão, fazer aquilo que é relevante, né, em benefício de acalmar esses números trágicos que estão nos acometendo. É sofrido, é dolorido, né? Mas nós precisamos nos valer da ciência. Quem não acredita na ciência, né, não está praticando a medicina, né, como ela tem que ser praticada nos dias atuais. Está se valendo da sua opinião própria e desconsiderando a opinião das entidades médicas, das agências regulatórias, a quem nós devemos imenso respeito. Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, muitíssimo obrigado pela sua participação. Programa de estreia, Agora com Lacombe. Doutor Alessandro Loyola, muito obrigado pela participação. O Agora com Lacombe volta na semana que vem, quinta-feira, 11h30 da noite. Até lá, boa noite.